Você pode estar a poucos meses de multiplicar seu dinheiro, ou de cair numa cilada que vai custar caro. O XRP realmente vai decolar até setembro? Ou tudo não passa de hype vazio? Se você ignorar os sinais certos agora, pode perder oportunidades valiosas enquanto outros surfam na onda certa. Muita gente aposta que o valor da moeda vai explodir nas próximas semanas. Mas será que dá para confiar nessas previsões mirabolantes? Influenciadores e traders falam em cifras tentadoras, como $10 ou até $127 por unidade. Mas a inteligência artificial Grok, criada por Elon Musk, faz um alerta importante. Segundo a Grok, o XXP deve ficar entre $3,20 e $3,50 até o fechamento de setembro de 2025, contrariando as apostas mais ousadas. Essa previsão conservadora se baseia em análise fria de dados e no que realmente está acontecendo no mercado, não em promessas vazias. Seguir o entusiasmo das redes sociais sem fundamento pode custar seu dinheiro e fazer você perder oportunidades sólidas que já estão acontecendo. Apostar tudo em expectativas irreais é um risco que pode sair muito caro. Mas afinal, por que existem previsões tão diferentes? Será que a Grok está sendo pessimista demais ou apenas enxergando o que muitos preferem ignorar? Agora, vamos entender de onde vêm essas previsões tão opostas e o que realmente está por trás dos números. Fique atento para descobrir se você está apostando certo ou apenas seguindo a manada. Você já parou para pensar que acreditar no hype em torno do XRP pode custar caro? Em um cenário onde decisões erradas podem significar perder meses de ganhos ou até todo o seu investimento, entender o que está realmente em jogo é fundamental para proteger ou multiplicar seu patrimônio em 2025. Por que existe tanta diferença entre a análise técnica séria e o burburinho explosivo das redes sociais sobre o XRP? Essa é a pergunta central para quem não quer ser mais um no grupo dos que perdem dinheiro por falta de informação. Afinal, o que de fato esperar do XRP até setembro do ano que vem, diante de previsões que vão do céu ao inferno? De um lado, a inteligência artificial Grok, criada por Elon Musk e referência para profissionais do mercado, aposta em um cenário nada espetacular, mas sólido. Segundo a Grok, o preço do XRP deve fechar setembro de 2025 perto de $3,30. Ela ainda apresenta um intervalo seguro de $3,20 a $3,50, refletindo baixa volatilidade e uma tendência clara de consolidação. Ou seja, não espere saltos mirabolantes ou quedas dramáticas, pelo menos de acordo com a IA. O cenário mais provável é o XRP se manter entre $3,20 e $3,50, com uma estimativa central em $3,30, reafirma a Grok, servindo de bússola para quem não quer apostar no escuro. Analistas técnicos respeitados reforçam essa visão. Se o suporte em $2,77 segurar, a projeção é de estabilidade entre $3,30 e $3,45 até o fim de setembro. Isso quer dizer, depois de um rally impressionante de 400% em 12 meses, a expectativa é de pouco movimento e riscos crescentes para quem entra atrasado ou acredita cegamente em promessas de lucro fácil. Mas, enquanto a análise técnica e IA pregam cautela, o frenesi nas redes sociais pinta um quadro completamente diferente. O entusiasmo com uma possível aprovação de ETF para XRP alimenta apostas de que o preço pode disparar para $10 ou mais ainda em 2025. Alguns influenciadores chegam a falar em 15, 20 ou até valores mais altos, sem qualquer base sólida nos fundamentos do ativo ou nos sinais do gráfico. Esse hype pode ser tentador, especialmente para quem sonha em enriquecer rápido, mas representa um risco real de prejuízo para quem não entende o funcionamento do mercado. Ignorar os alertas técnicos pode transformar expectativa em frustração e perdas que poderiam ser evitadas. Por isso, saber diferenciar análise embasada de ruído nas redes sociais é um divisor de águas entre ganhar dinheiro ou ver o patrimônio escorrer pelos dedos. Seguir previsões fantasiosas pode custar caro, principalmente quando o cenário aponta para consolidação e estabilidade.
Hoje, quem filtra informações e separa expectativas de fundamentos tem uma vantagem enorme. Mas se tanto a análise técnica quanto a Grok apostam em cautela, por que esse tom conservador? E ainda mais importante, existe algum evento capaz de virar completamente o jogo para o XRP em 2025? Será que o mercado está ignorando algum fator decisivo? Vamos analisar o que pode realmente mudar o destino do XRP nos próximos meses. Se você já pensou em apostar pesado no XRP esperando lucros rápidos, cuidado! O que está realmente em jogo é a chance de proteger ou perder parte importante do seu patrimônio. Afinal, será que o otimismo em torno do XRP se sustenta em fatos concretos ou estamos todos correndo risco de cair numa armadilha de expectativas vazias? A previsão da inteligência artificial Grok, criada por Elon Musk, traz um alerta que pode salvar seu bolso. Para setembro de 2025, a IA projeta um cenário de estabilidade controlada para o XRP, bem diferente das promessas de multiplicação instantânea que circulam nas redes. Segundo Grok, a faixa mais provável está entre $3,20 e $3,50, com o preço central em $3,30. Isso significa que, ao contrário do que muitos influenciadores propagam, o cenário mais realista aponta para a consolidação, não para uma disparada explosiva ou um colapso. Do ponto de vista técnico, o XRP se apoia em um suporte robusto entre $2,90 e $3, enquanto enfrenta uma barreira sólida entre $3,25 e $3,50. Para quem pensa em entrar agora, esses paredões de preço são cruciais. Neles se decidem as oportunidades de ganho ou o risco de perda. Outro ponto que pode mexer no seu bolso é a liquidez. Conforme analistas do Blockchain Reporter, a liquidez elevada do XRP reduz a volatilidade e dificulta movimentos extremos para cima ou para baixo. Isso significa que, sem um grande catalisador externo, a chance de ganhos ou perdas repentinas é cada vez menor, tornando o cenário mais previsível, mas também limitando as oportunidades de multiplicação rápida. No universo cripto, ignorar a influência do Bitcoin pode custar caro. Quando não aparecem notícias regulatórias impactantes, é o Bitcoin que puxa ou segura as altcoins, como o RXP. Esse efeito manada impede altas isoladas e reforça a necessidade de cautela para quem sonha com lucros fora da curva. O histórico de disputas judiciais nos Estados Unidos ainda pesa sobre o XRP. Qualquer notícia negativa ou atraso na aprovação de ETFs pode virar o jogo de uma hora para outra, trazendo risco real de crash. Especialmente agora, com o preço tendo subido mais de 400% no último ano e operando em níveis sensíveis, como alerta o Analytics Insight. Além disso, o XRP costuma seguir ciclos históricos, influenciado pelo halving do Bitcoin e por movimentações institucionais. Isso significa que, embora as projeções atuais sejam conservadoras para setembro, não dá para descartar totalmente um novo rally. Mas, para surfar nessa onda, é preciso se basear em fatos sólidos, não em expectativas infladas. Ignorar esses sinais técnicos e macroeconômicos pode custar caro. Decisões impulsivas podem resultar em perdas financeiras rápidas e dolorosas. O equilíbrio entre expectativa e realidade é, literalmente, o que pode separar quem preserva o patrimônio de quem amarga prejuízos neste mercado volátil. Só que o mercado adora surpreender. E se o improvável acontecer? Quais seriam os gatilhos capazes de provocar uma explosão ou um tombo no preço do XRP? Agora chegou o momento de analisar, ponto a ponto, os cenários que podem virar tudo do avesso, mesmo diante das projeções frias da inteligência artificial. Vamos mergulhar nos gatilhos ocultos e entender o que realmente pode mover o preço do XRP além das previsões. Prepare-se para descobrir os fatores que podem transformar sua estratégia, para melhor ou para pior. E se, de uma hora para outra, um fundo de índice finalmente for aprovado para o XRP, ou se um gigante como a BlackRock decidir apostar pesado? Imagine perder a explosão de valorização que poderia mudar totalmente sua carteira, ou então ficar preso ao ativo enquanto tudo desmorona. Esse é o dilema que hoje mantém o mercado em alerta máximo, porque um único movimento pode transformar perdas em ganhos ou vice-versa, literalmente do dia para a noite.
Segundo a inteligência artificial Grok de Elon Musk e analistas respeitados, o cenário mais provável agora ainda é de estabilidade. O XRP deve oscilar entre 13,5 e 4 dólares nos próximos meses. Mas aqui está o micro-hook. Um catalisador novo pode virar o jogo a qualquer momento. Se um ETF for aprovado, o preço pode saltar para patamares que muita gente nem imagina, com apostas em 5, 10 ou até 20 dólares por unidade, caso as grandes instituições entrem de verdade. O problema? Essas projeções exorbitantes ainda dependem de acontecimentos raros e imprevisíveis. Mesmo os analistas mais otimistas alertam que, sem um evento disruptivo, o XXRP provavelmente vai continuar andando de lado. Se você apostar alto esperando uma explosão imediata, pode acabar frustrado ou até com prejuízo. Do outro lado, também existe o risco real de queda, principalmente se o mercado global piorar ou se surgir alguma decisão regulatória negativa de surpresa. O suporte técnico está firme na faixa dos 2 dólares e 80 centavos. Mas, se esse nível for rompido, as vendas podem se intensificar rapidamente e puxar o preço ainda mais para baixo. Em outras palavras, perder o timing agora pode custar caro. Para quem prefere um cenário mais conservador, a previsão da Grok e de casas como o Investing Haven é que o preço do XRP fique entre 1 dólar e 80 centavos e 4 dólares e 44 centavos ao longo de 2025. Essa estimativa leva em conta a força dos ciclos do Bitcoin, o fluxo institucional e o ambiente regulatório, e principalmente a ausência de grandes choques. Diante de tanta incerteza, como agir sem colocar seu patrimônio em risco? Ignorar sinais claros de interesse institucional, como movimentação de grandes gestoras, pode significar ficar de fora de uma oportunidade única. Por outro lado, agir só pelo hype pode transformar expectativa em prejuízo. O segredo agora é atenção total aos sinais. ETF, decisões regulatórias e, claro, o comportamento do Bitcoin, que costuma influenciar todo o mercado. Uma entrada forte de institucionais, junto com a aprovação de um fundo indexado, pode levar o XRP a patamares inéditos. Até lá, o mais prudente é se preparar para um cenário de paciência, análise fria e decisões baseadas em fatos, não em promessas vazias. No próximo bloco, vamos revelar o que grandes investidores estão realmente fazendo nos bastidores e como você pode se proteger, seja qual for o rumo do XRP. Fique atento, porque os sinais do próximo movimento já estão no radar. Como tomar decisões diante de tanto ruído e promessas no mercado de criptoativos, especialmente com o XRP? Essa é a pergunta que separa quem protege seu patrimônio daqueles que caem em armadilhas de previsões mirabolantes. Primeiro, é fundamental entender que previsões, mesmo feitas por inteligências artificiais como a Grok, são apenas estimativas, baseadas em dados, nunca certezas absolutas. O próprio Times Tabloid alerta: mesmo previsões de IA são apenas estimativas, prudência é fundamental. Ou seja, não existe fórmula mágica para enriquecer da noite para o dia. A recomendação dos principais analistas e da própria Grok é focar na análise técnica. Monitore as faixas de suporte e resistência, como as regiões entre 3 dólares e 3 dólares e 50 centavos, destacadas para o XRP até o final de setembro de 2025. O Pinto News reforça: diversificação e stop loss são essenciais para navegar a volatilidade cripto. Assim, você evita perdas pesadas em movimentos inesperados do mercado. É preciso saber diferenciar o hype, aquelas manchetes prometendo XRP a 10, 20 ou até 100 dólares, da realidade mostrada pelos gráficos e pelo volume de negociações. Se um ativo está consolidando em determinada faixa de preço, não adianta apostar tudo em movimentos explosivos baseados só em rumores. Para agir com inteligência, monte estratégias para diferentes cenários. Em um perfil conservador, priorize a proteção do capital, usando stop loss em valores-chave, como 2 dólares e 77 centavos, e considere realizar lucros parciais em zonas de resistência. No cenário neutro, foque em rebalancear a carteira e seguir acompanhando os volumes e tendências. Já quem busca um perfil agressivo pode até especular em oportunidades de rompimento, mas sempre com limites claros para evitar prejuízos irreversíveis. Por fim, nunca aposte tudo em um só ativo.
Diversifique, mantenha a disciplina e saiba ignorar o barulho do mercado. Lembre-se, a diferença entre proteger seu dinheiro ou cair em promessas fáceis está justamente na sua capacidade de filtrar informações e agir com estratégia. Chegou a hora de decidir de que lado você quer estar diante do futuro do XRP. No próximo bloco, vamos destrinchar o cenário final para setembro de 2025. O que esperar do preço do XRP e quais sinais realmente merecem sua atenção. Aqui está o ponto-chave que pode definir seu próximo lucro ou prejuízo. Quem filtra o barulho e age com estratégia tem vantagem real. Você já pensou no que pode perder ao seguir previsões exageradas? O risco de cair em armadilhas aumenta a cada promessa de multiplicação rápida. No universo das criptomoedas, previsões sensacionalistas estão por todos os lados. Alguns apostam que o XRP chegará a 8, 10 até 127 dólares em pouco tempo. Mas a análise da inteligência artificial Grok, de Elon Musk, oferece um olhar mais sóbrio e fundamentado nos movimentos reais do mercado. Segundo a Grok, a expectativa mais plausível para o fim de setembro de 2025 é ver o XRP em torno de 3 dólares e 30 centavos, oscilando entre 3 dólares e 20 centavos e 3 dólares e 50 centavos, caso o cenário macroeconômico permaneça estável. Esses valores se sustentam em dados técnicos. O suporte tem sido consistente na faixa dos 2 dólares e 90 centavos a 3 dólares, com resistência sólida entre 3 dólares e 25 centavos e 3 dólares e 50 centavos. A razão dessa previsão conservadora não é falta de otimismo, mas respeito ao que gráficos e liquidez realmente mostram. Enquanto muitos apostam em saltos mirabolantes, a estabilidade do XRP diante da expectativa por ETFs e entrada de grandes players indica maturidade e menor risco de movimentos extremos sem um catalisador forte. Seu próximo passo pode proteger ou colocar em risco seu patrimônio. Usar análise crítica, evitando ser seduzido por projeções improváveis, é a chave para quem quer se proteger ou até multiplicar nos próximos meses. Agora, a escolha é sua. Você vai seguir o barulho ou vai usar a informação certa para construir suas decisões financeiras com inteligência? No próximo vídeo, vamos mostrar como identificar sinais concretos de maturidade em qualquer ativo digital. Fique atento para não cair em armadilhas do hype.